Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos falando a respeito de santidade, não é isso? E esse mês não, começou mês passado, né? Nós estamos falando a respeito de santidade nas finanças. Então, eu quero pedir o pessoal para colocar para mim Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Nós vamos dar uma pinceladinha aqui rapidinho, para quem não esteve aqui nos 2 domingos anteriores. No primeiro, nós falamos sobre honra, e domingo passado nós falamos a respeito das primícias. Então, o texto base que nós estamos lendo é esse que está aí, ó. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Nós temos visto que a contribuição na área financeira, ela é um mandamento do Senhor, né? Mas não basta apenas contribuir. A gente viu aqui nos 2 domingos anteriores, que algumas ofertas foram rejeitadas por Deus. Então, nós precisamos fazer a coisa correta, né? Que é a contribuição, mas precisamos fazer da forma correta e com a intenção correta. Ok? Até aí? Então, hoje eu queria pegar um exemplo, para você entender o que eu estou dizendo, de algo que nós vamos fazer hoje à noite, que é a ceia do Senhor. Certo? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 27 a 29, o apóstolo Paulo está conversando com a igreja a respeito da ceia. O que é o correto de ser feito? É que todo aquele que proclama ser filho de Deus e que tem uma aliança com Jesus, participe da ceia. Não é isso? Então, participar da ceia é fazer o que é correto, certo? Mas de qualquer maneira, com qualquer intenção. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: participar da ceia é o correto a ser feito, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Ele diz assim: para você participar da ceia, você precisa discernir o corpo de Cristo. Você não pode fazer de qualquer maneira, porque a ceia é chamada por ele num outro momento de cálice da bênção. A ceia é um momento para abençoar aqueles que participam dela. Faz memória do Senhor, traz comunhão, traz ligação, conexão entre nós e o nosso Deus. Mas ele diz assim: se for feito da forma correta, a ceia do Senhor pode ser objeto de maldição na nossa vida. E aí, ao invés de nós sermos abençoados, nós podemos ser amaldiçoados. Então, veja a importância de nós fazermos a coisa certa, da forma também correta. Não é isso? Pois bem, hoje nós vamos falar a respeito de dízimos. Nós somos chamados a contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito de dízimos. Mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas entregam o dízimo sem saber o que elas estão fazendo. Elas fazem porque todo mundo faz. Então, lá na igreja, as pessoas entregam o dízimo. Eu também me torno um dizimista, mas sem ter consciência daquilo que eu estou fazendo, né? E alguns têm a consciência, mas tomam a decisão de fazer as coisas da maneira incorreta. Então, hoje, nós vamos falar a respeito de entregar o dízimo da forma correta, com a intenção correta. E em 2 Coríntios, capítulo 9, 7, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai falar da entrega da contribuição de maneira correta. Ele vai falar assim: ninguém deve fazer a entrega de nada a Deus com tristeza nem por obrigação. Aquele que traz ao altar uma contribuição, seja ela de que natureza for, seja ela uma oferta, seja uma oferta de gratidão, seja o dízimo, enfim,
qualquer coisa, que coloca no altar algo para oferecer a Deus, apenas porque ele é obrigado, como a gente já falou há uns dias atrás, essa oferta, ela entra na contabilidade da igreja, porque nós não sabemos discernir o que está no coração das pessoas, mas Deus sabe. Então o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto e diz assim, olha, ninguém traga nada por obrigação e nem com tristeza. Já viu criança trazendo oferta ao altar? Mas eles ainda estão aprendendo. Teve um que chegou aqui hoje, ele abriu o envelope e tirou a nota. Eu acho que se perguntasse a ele por ele não entregava aquela nota. De uma criança a gente pode entender isso, né? Às vezes ela vai ali e entrega com dor no coração. Mas nós somos convidados a fazer a coisa correta de forma correta, né? Com entendimento, com alegria, com prazer, porque nós vimos que todas as vezes que nós trazemos algo para oferecer ao Senhor, nós devemos fazer isso com honra, não é? Muito bem. Nós vimos também, lá em João capítulo 4, 23, Jesus, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, que o Pai estava em busca, o Pai estava procurando os verdadeiros adoradores. A Bíblia não diz que Deus está procurando adoração. Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos isso nas semanas anteriores. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Que o Senhor aceitou a pessoa de Abraão e a oferta que ele fez. Diz também que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus rejeitou Ananias e Safira e rejeitou a oferta deles. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a entrega de algo a Deus no altar, a participação financeira de uma pessoa na obra do Senhor, ela também é uma forma de adoração. Por isso nós estamos trabalhando, estamos ensinando sobre isso, para que a sua oferta chegue às narinas de Deus como um aroma suave. Jesus fala a respeito daquela viúva, né? Que deu aquela quantidade tão pequenininha, ou seja, Deus não estava preocupado com a quantidade, mas com o coração daquela mulher. E Deus, então, recebe a oferta que aquela mulher deu com tanta alegria. Jesus disse assim, muitas pessoas deixaram grandes somas de dinheiro hoje aqui. Mas a maior oferta foi a dessa mulher, né? Então, a contribuição financeira é uma ordenança de Deus, mas ela só é aceita por Deus quando ela é entregue em forma de adoração. E aí eu quero te convidar a ler comigo Malaquias. Nós vamos ler o capítulo 3, e eu vou ler dos versos 6 a 12. E esse texto diz assim, eu acho que nós estamos na mesma versão, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Aí o Senhor começa a perguntar ao seu povo, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, olha como é que Deus aceita o ofertante primeiro. Ele diz assim,
por causa de vocês, repreenderei o devorador. Não é por causa do dízimo, não é por causa da oferta, é por causa de vocês que se entregam a Deus em honra. Ele diz, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, nesse texto, nós temos um protesto de Deus quanto ao comportamento do seu povo, que estava se apropriando indevidamente daquilo que pertencia a Deus. É um alerta de Deus a respeito do direito de propriedade. Sabe quando algo é seu, mas por algum motivo aquilo está na mão de outra pessoa, e a outra pessoa não te entrega aquilo que é seu, e ela começa a se comportar como dona, a administrar aquilo, a usar aquilo, E você diz, mas isso é meu. Então Deus estava conversando com o seu povo a respeito do direito de propriedade sobre uma parte daquilo que ele colocava na mão dos seus filhos. Mas é impossível falar sobre dízimo. E eu já não vou ficar aqui fazendo continha, 10%, quanto que é 10% disso, quanto que é 10% daquilo, que dia que entrega, que dia que não entrega. Eu quero falar com você hoje a respeito de um dos pilares para o povo de Israel, quando se falava a respeito do direito de propriedade. Que é a respeito de algo que os hebreus conheciam muito. Isso para eles era um assunto. Nós não conhecemos a respeito desse assunto, conhecemos muito pouco, conhecemos só em parte. Mas o povo hebreu conhecia muito a respeito do que Deus ia falar com eles, que é uma coisa chamada redenção. Quando a gente conversa a respeito de redenção no meio da igreja, qual é o primeiro pensamento que você tem quando eu falo com você assim, a palavra redenção? Você, meu bem, a gente não ensaiou em casa não, mas quando eu falo redenção, o que você pensa? Na salvação, no perdão. Mais alguém? Quando fala assim, redenção, naquilo que Jesus na cruz. O que mais? A gente pensa a respeito do aspecto espiritual da redenção, não é isso? Mas existe um aspecto prático da redenção que era aplicado na nação de Israel e nas nações que cercavam Israel também. E o que era a redenção? A redenção nada mais era do que o resgate de uma propriedade. Alguém perdeu uma propriedade. Outro vinha e dizia, eu vou fazer o resgate dessa propriedade. Então, redenção era entendido por aquele povo como o resgate de uma propriedade. Até aí tudo bem? Muito bem. Você vai se lembrar que em 2 Reis, no capítulo 4, nos versos 1 a 7, nós temos a história de uma viúva. Ela havia perdido o marido. E quando o marido dela faleceu, ele estava insolvente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele constituiu uma dívida que ele não seria capaz de pagar. Ele constituiu uma dívida que, se ele vendesse todo o patrimônio dele, tudo que ele tinha, ele não conseguiria pagar. E essa mulher, então, procura o profeta Eliseu e diz para ele assim, olha, os credores vieram e nós não temos como pagar essa dívida. E eles estão querendo, então, levar os meus filhos. Isso era o que acontecia com alguém que estava nessa situação. Então, eu quero te convidar a ler comigo. Nós vamos ler Levítico 25, 25.
Levítico 25, 25. De vez em quando ele não... Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, veja bem, quando é que uma situação de redenção acontecia? Primeira coisa, nós temos um devedor e nós temos um credor, certo? Então, eu vou lá, faço uma dívida com alguém, pensando que vou conseguir pagar essa dívida. O tempo decorre, eu não consigo fazer o pagamento dessa dívida e os bens que eu tenho não são suficientes para arcar com o pagamento dessa dívida. Então, o que acontece? Tanto os meus bens teriam que ser dados para o meu credor, e se os meus bens não fossem suficientes, tanto eu quanto a minha família seríamos dados como escravos para o meu credor. Então, digamos que nós, meu bem, tivéssemos constituído uma dívida, não tendo como pagar, perderíamos os nossos bens, você, eu, hoje, a Bebel, seríamos entregues para poder pagar essa dívida. Então, muito bem. Como é que alguém poderia sair do estado de escravidão naquele tempo? Existiam 3 formas de uma pessoa sair do estado de escravidão por causa de dívida. O primeiro deles é que se eu fosse uma hebreia e o meu credor também fosse um hebreu, em Êxodo 21, 21 diz que ele poderia me ter como escrava por 6 anos. 6 anos eu teria que trabalhar, viver em função de gerar lucratividade ali para ele. Mas se nós dois, credor e devedor, fôssemos hebreus, no 7º ano ele tinha que me libertar da escravidão. Então, essa era a primeira forma. Então, eu estou hoje com 52 anos. Antes dos 60, eu sairia do estado de escravidão. A segunda maneira é que, se o meu credor não fosse um hebreu, eu estava no sal. Ele só ia me libertar no ano do jubileu. E o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Quem fez seminário de finanças aqui vai se lembrar do ano do jubileu. O ano do jubileu só acontecia a cada 50 anos. Vamos dizer que tivesse acontecido uns 10 anos atrás o jubileu. Quer dizer, eu ainda tinha mais 40 pela frente. Eu estou com 52, eu só ia ser liberta com 92. Né? Não sei, eu acho que com 92 eu ia falar com o cara, não quero ser liberta não, meu filho. Deixa eu ficar aqui na sua casa, deixa eu morrer por aqui mesmo, cuida de mim, né? Porque eu já estaria com a idade muito avançada. E a terceira maneira que alguém poderia ser liberto da escravidão é por meio da redenção. A redenção era o resgate feito por um parente próximo. Então, o meu parente mais próximo ia procurar o meu credor, ia perguntar ao meu credor quanto é o valor da dívida. O meu credor ia corrigir aquela dívida e dizer o seguinte: para Simone ser livre, o montante que ela me deveria no dia de hoje é X. Esse meu parente mais próximo chegaria para o meu credor e entregaria o valor total da minha dívida. Mas veja bem, ele teria que resgatar tudo. Ele não poderia pagar por partes e nem pagar apenas aquilo que interessava a ele. Ele tinha que comprar o bolo todo. Então, ele teria que tirar do seu patrimônio uma quantia considerável, porque ele precisava fazer o resgate de absolutamente tudo. Ele não poderia deixar nada para trás. Então, ele me resgatava
Só tinha uma coisa. Eu sairia do estado de escravidão com aquele primeiro credor e eu me tornaria servo do meu parente mais próximo. Todos os meus bens ficariam com ele e eu me tornaria um servo dele. Aí você pode dizer assim, mas não entendi, qual é a graça? Vai sair do espeto, vai cair na brasa? Não. Primeira coisa, para quem fazia o resgate, não era nenhuma vantagem. Ao contrário, era um grande prejuízo financeiro. Porque ele tinha que comprar tudo que fazia parte daquela dívida. E muitas vezes ele, com dinheiro, poderia comprar propriedades muito melhores. E uma coisa, quem determinava o preço de cada uma das propriedades era o credor. Uma coisa é você comprar algo de alguém que está no aperto, não é isso? Outra coisa é você comprar esse tipo de situação, porque você tinha que pagar o preço que o credor colocava. Se ele quisesse comprar escravo, ele encontrava escravo de muito melhor qualidade e com preço muito mais em conta. Então, pensa num mau negócio financeiramente falando. Mas, pastor, então por que alguém faz um negócio como esse? Sabe quando você ama alguém? Sabe quando você aprecia alguém? Sabe quando você tem uma consideração tão grande por alguém que não importa o preço? Você faz porque você ama. O Senhor disse assim, se houver um redentor e ele for lá e fizer a redenção, ele não pode tratar aquele a quem ele redimiu como escravo. Ele traz para junto de si, mas ele tem que ser tratado como da família. Ele tem que ser tratado como parente. E ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu não sei se você se lembra, quando Ruth e Noemi voltaram para Israel e Boaz viu aquela situação em que elas estavam vivendo, Boaz procurou o parente mais próximo de Noemi e disse para ele, olha, Noemi está endividada, tem uma propriedade e tal, você gostaria de resgatar? Ele disse, sim, é claro, a propriedade me interessa, quero resgatar. Ele disse assim, mas ela também tem uma nora. E pela lei que rege os relacionamentos familiares, ou você se casa com ela, ou o seu filho se casa com ela, e vai suscitar a memória do marido dela falecido. Sabe o que isso queria dizer? Que aquele que casasse com ela não poderia dar o seu nome aos filhos que ela gerasse, a herança que ela possuísse. Tudo isso era feito em memória do filho de Noemi, o primeiro marido de Ruth. Na mesma hora, aquele rapaz, aquele senhor disse assim, isso não me interessa. Me interessa a propriedade. Mas essa parte pesada dessa situação não me interessa. Então Boaz foi lá e resgatou Noemi. E resgatou também Ruth. E resgatou tudo. E trouxe as duas para junto de si. E se casou com Ruth. E suscitou a memória do filho de Ruth. Então, veja bem, né? Tudo isso acontecia por meio da redenção. A vantagem era redimir alguém, não por negócio, não por ter escravos, mas por misericórdia e por amor. Então, agora o devedor já não é mais tratado como escravo, e sim como família. E por que nós estamos falando em redenção quando nós falamos de dízimos? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, você pode estar pensando aí, graças a Deus que eu não vivi naquela época. Nossa, graças a Deus que eu nunca constituí uma dívida. Já pensou? Eu, escravo, meus filhos, escravos. Nossa, não gosto nem de pensar nessa situação. Eu estava me lembrando hoje, enquanto eu estava fazendo essa mensagem,
que eu fui escrava por 12 anos. Eu constituí uma dívida que eu não pude pagar. Me tornei insolvente. Me tornei uma pessoa falida. E por 12 anos, o meu marido e eu não fomos as pessoas que gerenciavam a sua própria vida financeira. Os nossos credores é quem ditaram o rumo da nossa vida, as coisas que nós precisávamos pagar. E foi um período muito triste, muito doloroso. E ser escravo não é uma coisa boa, ser devedor não é uma coisa boa, estar nessa situação não é uma coisa boa. Mas veja bem, a palavra de Deus vai dizer que todos nós éramos escravos. Um dia, no Éden, foi constituída uma dívida impagável. Um dia, no Éden, nós fomos vencidos por Satanás. Quando o homem caiu e pecou contra Deus no Éden, ele constituiu uma grande dívida impagável. E em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz que aquele que é vencido se torna escravo daquele que o vence. E nós, naquele dia, assinamos uma nota promissória que nós não tínhamos condição de pagar. E a Bíblia diz em Lucas 3,38, quando Jesus está ali ouvindo Satanás, no momento em que ele está sendo tentado por Satanás, Satanás diz para ele assim, olha, todos os reinos dessa terra, olha tudo isso que está aqui, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que Satanás estava dizendo ali? Olha, naquele dia lá, eu recebi os que foram vencidos e toda essa terra se tornou minha. Tudo que você está vendo hoje está debaixo da minha propriedade. Eu me apropriei, eu me assenhorei de todas essas coisas. E por isso eu posso te oferecer, eu posso te dar, porque são meus. Não é isso? Muito bem. Só que a palavra de Deus também nos diz que Jesus veio para pagar integralmente a nossa dívida. E então eu quero te convidar, nós vamos ler Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 2. Olha o que foi que Jesus fez por você e por mim. Esse texto diz assim, deixa eu voltar aqui no 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Agora olha o que Cristo fez. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Veja bem, esse texto eu queria te convidar a pensar nisso. A palavra de Deus diz que Jesus foi o nosso Redentor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi lá na cruz. E lá na cruz, ele pagou tudo que você devia, que eu devia, tudo que era nosso e que estava preso nas mãos de Satanás, foi resgatado por Jesus na cruz. Você tem ideia do que é isso? Quando você pensa, por exemplo, nos seus filhos, os seus filhos estariam debaixo da mesma maldição que você, e o sacrifício de Jesus hoje possibilita a libertação dos seus filhos, dos seus bens, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, de
tudo o que estava cativo debaixo das mãos de Satanás, porque nós tínhamos dado legalidade a ele para isso. E a Bíblia diz que Jesus então entra como resgatador. E eu acho incrível, né? Que o resgatador não podia ser uma pessoa qualquer. Ele tinha que ser alguém da família. Ele tinha que ser parente, ele tinha que ser próximo. E Deus faz com que Jesus se torne um homem. A nossa semelhança, um como nós. E antes a Bíblia o chamava de unigênito do Pai. E a Bíblia diz que quando ele entrega a sua vida por nós na cruz, ele nos resgata e nos transforma em família de Deus. Nós saímos daquela condição de escravos de Satanás e passamos a nos tornar filhos de Deus, resgatados, redimidos por Jesus. E a Bíblia diz que ele pegou aquele escrito de dívida que foi assinado lá no Éden. Você sabia que a palavra que Eva fala com Deus, ela diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Que a palavra enganar no hebraico é a palavra nasha. E a palavra nasha significa constituir em dívida. Ela diz, olha, esse texto diz, aquela nota que foi assinada lá no Éden, Jesus pegou essa nota e cravou ela na cruz. E a Bíblia diz que ele despojou os principados e as potestades, ou seja, ele pegou toda aquela riqueza que estava nas mãos de Satanás e agora ele se assenhora dela. Sabia que Jesus se tornou o Senhor de todo aquele a quem ele redimiu? Lá em Apocalipse 5, verso 9, os céus estão dizendo assim: digno é o Cordeiro. Olha aqui. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o versículo seguinte diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então nós passamos de estado de escravidão nas mãos de Satanás para nos tornar família de Deus. Agora o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mas, não sei se você se lembra, como redimido, tudo que você tem, querido, tudo que você é, tudo que você vier a ser, não pertence a você. Agora há pouco o pastor Elan estava aqui orando por aqueles que perderam filho, por aqueles que perderam pais, por aqueles que perderam amigos, por aqueles que perderam algo, perderam bens. É seu direito chorar, mas não é seu direito se assenhorar de nada. Os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos pais não nos pertencem. Aquele que redimiu é dono de todas as coisas. Sabe a casa que você mora nela? Pertence ao seu Redentor. Sabe o carro? Isso se não pertencer à Caixa Econômica Federal. A quem que pertence? Já pagou? Se já pagou, pertence ao Redentor. Se não pagou ainda, pertence ao credor. O carro que você anda nele pertence a BV ou pertence ao Redentor? Muito bem. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Abre para mim, por favor. Olha a seriedade desse texto.
1 Coríntios 6. Gente, deixa eu só ver se eu estou fazendo a coisa certa aqui. Não é não. Vê se é 2 Coríntios. Por favor. Deixa eu ver aqui se é 2 Coríntios. Eu estou com o negócio de anotar uns negócios aqui diferentes, né? Depois vocês acham aí para mim. O apóstolo Paulo está chamando os coríntios na responsabilidade e está falando com eles a respeito da prostituição. E ele está dizendo, olha, você não sabe que a pessoa que se deita com outra, ela está desonrando o seu próprio corpo. Depois, se alguém... O que foi? Deixa só ele ter certeza. É 2 Coríntios 7? Eu sabia. Estava só testando para ver o conhecimento de vocês. Vamos voltar aqui. É 1 Coríntios. Aí, gente, estava certa. Só que é no 16. Aí, tá vendo? Até a gente ter assessor, pensa bem, olha o assessor que eu arrumei. Eita, Lelê. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês... O que está escrito? Que vocês o quê? Como assim vocês não pertencem a vocês mesmos? Sabe aquela frase que você fala assim, depois que você faz 18, principalmente se você estiver trabalhando e ganhando algum dinheirinho? Eu sou dono do... Eu sou dono do... Eu sei o que eu sou... Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Meu filho, você está muito enganado. Você não é dono nem desse nariz. Apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios assim: vocês foram redimidos. O que é que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? Vocês estão achando que esse corpo pertence a vocês? Vocês estão achando que vocês podem lidar com o corpo de vocês de qualquer maneira? Vocês estão achando que vocês podem lidar com o corpo de vocês de qualquer forma? Nem o corpo de vocês pertence a vocês, porque o dia em que vocês foram redimidos na cruz por Jesus, Ele comprou o direito sobre o seu corpo. Ele comprou a sua vida por inteiro. Ele comprou a integralidade de tudo o que você é, inclusive o seu corpo. Você sabia que quando uma pessoa se tornava escrava de outra, ela podia matar aquela pessoa? Ela podia eliminar aquela pessoa?
Mas o Redentor faz isso por misericórdia. E ele não põe fim. Mas antes chama a nossa atenção e diz para nós: cuidado com o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês. Os nossos bens já não nos pertencem mais. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, nada do que nós somos, nada do que nós temos, tudo pertence ao Senhor. Então, nós temos várias histórias de redenção na Bíblia. Nós vemos como Deus estabeleceu no meio do seu povo a redenção. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é uma história que está lá em Gênesis, no capítulo 14, que também é uma história de redenção. A Bíblia conta a história de 5 reis guerreando contra 4 reis. E a Bíblia diz que esses 4 reis venceram os outros 5. Pensa bem, o exército de 5 reinos contra o exército de 4, mas o de 4 foi mais poderoso e venceu o exército dos 5. Esses que venceram fizeram o quê? Pegaram todo o despojo que eles tinham direito, ou seja, toda a riqueza dos perdedores foi levado com eles. E o povo que pertencia àqueles 5 reis foram feitos escravos. Olha de novo a gente falando sobre escravidão. E a Bíblia diz que uma daquelas pessoas que foi levada como escravo consegue fugir e chega até a casa de Abraão e diz para Abraão assim: Abraão, aconteceu uma tragédia. O rei de Sodoma foi vencido, ele estava numa guerra junto com outros reis, e entre os que foram levados cativos, os que foram levados escravos, e toda a riqueza de todas as pessoas também foi levada, estava o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz então que Abraão parte. Agora pensa bem, a Bíblia diz que Abraão parte com 318 homens para lutar contra um exército de 4 reis que haviam vencido 5 outros reis. E ele sai com 318 homens. Mas ele disse o seguinte: a vida do meu sobrinho Ló vale a pena. Não importa o que isso vai me custar. Ainda que custe a minha própria vida e a vida dos meus homens, eu vou em busca dele. E a Bíblia diz então que Abraão parte naquela empreitada. E ele foi tão movido por Deus, ele foi tão direcionado por Deus, que ele e os seus 318 homens venceram aqueles soldados, aqueles exércitos que estavam ali. E ele resgata Ló. Agora, ele resgata Ló e ele resgata tudo o que havia sido levado. Agora, pensa comigo. Ele não resgata apenas o despojo que os 5 reis, que os 4 reis haviam levado dos 5 que perderam. Ele resgata o de 9 reis. Porque ele resgata os dos 5 que perderam primeiro e os dos 4 que perderam para ele. E ele traz consigo todo aquele despojo, juntamente com Ló e juntamente com tudo que pertencia à família de Ló, trazendo libertação para Ló. Agora, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que no meio daquele caminho, Abraão faz uma coisa. Abraão procura por um sacerdote chamado Melquisedeque. E quando ele encontra antes o rei de Sodoma chega para ele, começa a questionar algumas coisas, a falar com ele. Ele diz assim: olha, eu não quero nada que te pertence. Eu vou te entregar tudo que te pertence. Eu não quero para mim, eu não preciso disso. Eu fui nesse resgate por amor ao meu sobrinho Ló. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Antes de ressarcir qualquer rei, qualquer pessoa, qualquer um, porque eu não vou ficar com nada disso, eu não preciso de nada disso. Ele diz assim: eu vou entregar a 10ª parte ao sacerdote. E a Bíblia diz que ele separou do melhor do despojo. Ele não separou apenas o seguinte: quanto tem aí? Conta 10, tira 1. Conta 10, tira 1. Não.
A Bíblia diz que ele foi lá, selecionou todo aquele despojo. E da melhor parte daquele despojo, ele diz assim: eu enfrentei essa guerra, eu comprei essa briga, eu fiz esse resgate. Eu estou separando o melhor em honra ao meu Deus. E a Bíblia diz que ele entrega o dízimo de todo aquele despojo a Melquisedeque. E eu fico pensando, sabe, irmãos, tem gente que ainda diz que o dízimo é algo da lei. É como Jesus disse, né? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Essa semana eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: o questionamento dos fariseus era apenas quanto aos tributos. Eles não tinham questionamento em relação a dízimo. Por que Jesus responde para eles: dai a César o que é de César, mas depois complementa: e dai a Deus o que é de Deus? Ele disse assim: porque normalmente aquele que quer tirar de César também quer tirar de Deus. Queridos, a pessoa que entende o resgate pelo qual ela passou, a pessoa que entende o estado de escravidão em que ela estava, e onde foi que Deus a buscou, e de onde foi que Deus a resgatou, e a condição na qual Deus a colocou. Lá em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A pessoa que entende a forma como Deus nos tornou família. Deus nos trata como filhos. Deus não nos trata como escravos, e Ele podia fazer isso, porque Ele nos comprou. Ele tinha esse direito. Mas Ele nos trata como filhos. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e estava encaminhando com esse povo para a terra prometida, Ele disse para essas pessoas assim: vocês vão entrar numa terra boa, que mana leite e mel. Eu estou conduzindo vocês e eu vou colocar vocês lá dentro. E Ele disse assim: lá é um lugar onde vocês vão prosperar muito. Está lá em Deuteronômio 8. Ele diz assim: mas quando você chegar lá e você ver toda a bondade de Deus e toda a prosperidade de Deus sobre a sua vida, Ele disse assim: não se esqueça que foi o Senhor quem te colocou ali. O dízimo, queridos, é um memorial, é uma forma que Deus estabeleceu para nós não permitirmos nos esquecer do resgate que foi feito pela nossa vida. E eu não sei se você sabe, assim como o dízimo é um memorial, a Santa Ceia também é um memorial. Jesus disse assim: todas as vezes que vocês comerem do pão e que vocês tomarem do vinho, vocês se lembrarão da morte que foi dada, a morte que foi consumada e a ressurreição que foi consumada para que você se tornasse um filho de Deus. A sua vida não foi comprada com qualquer coisa. Ela foi comprada com preço de sangue. E o Senhor estabeleceu a ceia porque nós temos muita facilidade de esquecer o bem que a gente recebe. Assim como o dízimo, a ceia também é um memorial para nós. E eu não sei se você sabe, olha que coincidência bacana que está acontecendo aqui nessa noite. Nós estamos falando sobre dízimo num dia de ceia, não é isso? Você sabia que a primeira vez que a ceia do Senhor é mencionada na Bíblia foi exatamente no dia em que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? A Bíblia diz que depois que Melquisedeque recebe os dízimos, ele abençoa Abraão. E a Bíblia diz que Melquisedeque traz pão e vinho e serve a Abraão. Hoje é dia de redenção, queridos. Quem sabe você está precisando ser comprado de novo.
Quem sabe a sua mente precisa ser comprada pelo preço de sangue, seu entendimento precisa ser banhado pelo sangue de Cordeiro, para que nada nessa vida te prenda, para que você não seja vencido pela ganância, para que você não seja vencido pela usura, para que você não seja vencido pelo egoísmo. Como é que nós podemos pensar na possibilidade de tocar naquilo que não nos pertence? O Senhor tem nos dado 100%. O Senhor tem permitido que a gente desfrute de 90% do que fica nas nossas mãos, para nós usarmos, para nós gozarmos, para nós vivermos, para nós multiplicarmos, para nós abençoarmos os outros e tal. E eu vou voltar aqui em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Essa não é uma briga para mim. E nem Deus deseja brigar conosco. O que o Senhor deseja de nós é arrependimento e honra. Então, eu trago para você essa palavra para que você entenda que não existe dízimo dissociado de redenção. Quando você tem consciência do preço que foi pago por você na cruz, você não toca naquilo que não te pertence. Que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, assim como o Melquisedeque abençoou Abraão, que o Senhor repreenda todo o devorador da vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Te abençoe e te prospere em nome de Jesus. Amém.